pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia com base no material do Giovanni Reale e do Dario Anticini. Tá? Nos últimos vídeos a gente veio falando sobre São Tomás de Aquino, né? Fizemos primeiro uma introdução à pessoa dele, à obra dele, enfim. Em seguida, a gente começou a falar sobre a metafísica dele, né, abordando os conceitos de ente, conceito de essência e outras distinções importantes, né, nessa região da filosofia dele. Em seguida, a gente fez um vídeo falando um pouco sobre os transcendentais do ser, e hoje a gente fala, né, a gente fecha essa parte mais metafísica dele, falando sobre a doutrina da analogia do ser e algumas das suas consequências, né, como a ideia de transcendência, teologia negativa, enfim, a gente vai desenvolver isso no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar a falar disso, eu gostaria de lembrar vocês de que vocês podem ajudar o canal financeiramente de várias formas. Se você acompanha o canal do Aldrin e gosta dos vídeos, você pode me apoiar de algumas formas diferentes. E quais são essas formas diferentes? Você pode dar uma olhada nos links aí na descrição e comprar os livros do Reale. Qualquer livro que apareça aqui em algum vídeo, vocês podem comprá-lo na Amazon pelos links na descrição. Se você compra pelo link na descrição, eu ganho uma comissão em cima do valor, você paga a mesma coisa, todo mundo sai feliz no final. Tá? Ajuda pra caramba. E também, outra alternativa, é você entrar no Apoia-se do canal e se tornar um patrocinador recorrente. Né? No Apoia-se, né, como que ele funciona? Né? É uma plataforma de apoio mensal, onde você escolhe, no meu caso, qualquer quantia a partir de R$2 para você me doar mensalmente. Parece pouca coisa, mas por mais que você doe só R$2, já é muito interessante porque eu tenho a garantia de que eu vou receber no mês seguinte. Então é legal para controlar os gastos. E, com certeza ajuda pra caramba também. Bem, como eu ia dizendo, o vídeo de hoje é sobre a doutrina da analogia, basicamente da analogia do ser, analogia do ente, e do que deriva disso, né? Quais são algumas consequências, algumas conclusões que a gente pode tirar dessa doutrina. Tá? Então vocês, ao longo dos últimos vídeos, devem ter ouvido uma vez ou outra a palavra analogia, também a palavra participação apareceu algumas vezes, e a gente vai falar um pouco mais sobre esses conceitos hoje, né? Explicar um pouco o que eles significam e ilustrar as suas aplicações. Então vamos começar aqui e vamos ver o que o Reale diz. No livro 4 da Metafísica, Aristóteles escreve que o ente se predica das coisas de modo múltiplo e diverso, mas sempre em relação a um ente privilegiado, a uma essência particular, não equivocamente. Vamos se ater um pouquinho nesse primeiro momento. O ente se predica das coisas de modo múltiplo e diverso. Essa é a doutrina, provavelmente a doutrina mais fundamental de Aristóteles. O ser, quando a gente usa a palavra ser, a gente pode usar essa palavra para descrever qualquer coisa que exista. A gente pode apontar para qualquer coisa da realidade e dizer isto é, isso é ser, ou isso é ente. A gente pode dizer isso de absolutamente qualquer coisa. Tudo o que é, tudo o que existe, é um ser, é algo existente. Então, essa palavra, ela expressa um conceito que é aplicável a todos os entes. Só que o que o Aristóteles vai dizer? O Aristóteles vai dizer que sim, esse conceito se aplica a todos os entes, mas de maneira distinta para cada um deles. Então, quando eu aponto para um ser humano e digo que o ser humano é ser, que o ser humano é um ser, eu o faço num sentido diferente de quando eu aponto, sei lá, para a cor amarela e digo que a cor amarela que a cor amarela é um ente. Quando eu digo isso do homem, da mesma forma como eu digo isso da cor amarela, eu estou usando o vocábulo ser, só que num sentido diferente. A palavra ser está se aplicando em sentidos diversos em cada uma dessas situações que eu mencionei. No caso da aplicação ao homem e da aplicação à cor amarela. Essa é a doutrina que ele vai trazer com relação ao ente. Mas percebam que apesar do Aristóteles estar dizendo para a gente que o ser se diz de muitos modos, quer dizer que o ser ele comporta uma série de significados diferentes, esses significados que o ser abarca, eles não são absolutamente distintos entre si. Eles não são significados completamente diversos uns dos outros. Não são significados equívocos, para usar um termo que é bastante presente nas discussões metafísicas. Não por exemplo, como o conceito como a palavra manga, que a gente usa.
a palavra manga, né, eu posso aplicá-la tanto a esta parte aqui da camisa, como a fruta manga, né? E, bem, quando você aplica a palavra manga para se referir à fruta de um lado ou a, a essa parte da camisa do outro, você está aplicando, nos dois casos, significados completamente distintos, né? Você dificilmente vai conseguir encontrar algo de semelhante que una esses dois significados de alguma forma, né? Algo de comum entre esses dois significados que te permita chamar um de manga e o outro de manga também, né? Eu confesso que não sei por que a palavra manga é usada nesses dois sentidos, mas provavelmente tem origens etimológicas diferentes, enfim, talvez seja um grande acaso etimológico. Mas talvez não, enfim, isso não importa agora. O fato é que não existe uma relação muito próxima entre essas duas coisas que a gente está denominando manga, para ficar no exemplo que eu dei, né? A fruta tem muito pouco a ver com isso aqui, né? A gente poderia dizer, né, que são significados completamente distintos, completamente equívocos, completamente alheios um ao outro. Agora, no caso do ser, no caso do ente, quando Aristóteles diz que o ser tem múltiplos significados, o ser se diz em múltiplos sentidos, ele não está falando nesse sentido tão radical assim, né? Ele não está dizendo que quando eu digo que uma coisa é ser e que a outra é ser, são sentidos absolutamente diferentes, né? Como se não houvesse nenhuma tangência desses dois sentidos. Como eu disse, se eu aponto para um homem e digo que é, e aponto para a cor amarela e digo também que a cor amarela é, eu estou fazendo isso em sentidos distintos, mas não são tão radicalmente separados assim. A gente vai explicar isso já. Mas é isso que ele diz aqui logo em seguida, né? Aristóteles escreve que o ente se predica das coisas de modo múltiplo e diverso. Como eu disse, tem vários significados. Mas sempre em relação a um ente privilegiado, a uma essência particular, não equivocamente. Então, existe algo que vai reunir todos esses significados possíveis do ser, de modo que a gente possa chamar todas essas coisas de ser, justamente por fazerem referência a essa coisa comum que a gente pode dizer que é num sentido mais próprio, num sentido mais forte. E se isso está muito abstrato aqui, o Reale dá um exemplo aqui, que na verdade é o exemplo que o próprio Aristóteles dá, que é um exemplo bastante clássico desse tipo de discussão, que ele segue dizendo, então, né? Sempre em relação a um ente privilegiado, a uma essência particular, não equivocamente. Mas como se atribui o ser sadio ao ser vivo, a medicina que é a sua causa e a cor do rosto que é seu efeito. Então, vamos pensar um pouco nesse exemplo que ele está dando aqui. A relação que o conceito ser tem com seus múltiplos significados é mais ou menos como a relação ser sadio, né, a relação entre o conceito de ser sadio com as aplicações que o ser sadio tem na realidade, né, no nosso vocabulário. E como que funciona essa relação, né? Como que são esses diversos significados de ser sadio que a gente usa? Ele diz aqui que ser sadio a gente atribui ao ser vivo. De fato, quando a gente diz que algo é sadio, a gente está querendo se referir a justamente um organismo, né? Um corpo que está com bom funcionamento, né? Do ponto de vista biológico. Enfim, está com todas as suas partes funcionando direitinho. Basicamente é isso que a gente quer dizer quando a gente diz que uma determinada pessoa, né, um determinado corpo, um determinado organismo está sadio, está saudável. Né? Aqui sadio como sinônimo de saudável, né? Está com saúde. Né? Então é isso que a gente chama de sadio propriamente dito, né? De sadio de fato. É nisso que a gente está pensando quando a gente diz que algo é sadio. Né? Um organismo que está funcionando ali da maneira que deveria funcionar. Só que, por mais que esse seja o sentido principal em que a gente usa dessas palavras, né, em que a gente chama algo de sadio, de saudável, a gente também pode dizer que outras coisas são sadias, né, que outras coisas são saudáveis, por referência, né, com relação a esse significado principal. E quais são essas outras ocasiões em que a gente pode chamar algo de sadio? Ele diz que a gente pode atribuir o ser sadio não só ao ser vivo, mas à medicina, que é a sua causa. Né? A medicina que é a causa do ser sadio. Isso aqui em grego talvez ficasse mais claro, mas em vez de falar de uma medicina sadia, vamos falar de um alimento sadio.
né, de uma fruta sadia, sei lá, de uma comida sadia. A gente pode, de fato, dizer que uma comida é saudável. Não podemos dizer que uma comida é saudável? Só que aí que tá. Quando a gente diz que uma comida é saudável, a gente não está dizendo isso no sentido em que a gente diz que um corpo vivo é saudável. Quando a gente diz que o corpo vivo é saudável, a gente está usando a palavra saudável no sentido absoluto ali, né? Tipo, a palavra saudável ela se refere exatamente àquilo. A um ente vivo cujo organismo está funcionando da maneira que deveria funcionar. Agora, quando a gente diz que uma fruta é sadia, que um determinado alimento, uma proteína, sei lá, é sadia, é saudável, né, que uma refeição que a gente faz é saudável, a gente não está dizendo que o organismo daquela refeição está com bom funcionamento. Né? Nem faz sentido, né, falar nisso. O que a gente quer dizer, na verdade, quando a gente diz que uma determinada comida é saudável, é que ela causa saúde. Justamente ela causa saúde no ser sadio. Né? Ela é causa do ser sadio. Né? Ela faz com que algum ser seja, né, possa ser chamado de sadio. Então percebam, né, a gente primeiro utiliza, né, no sentido primário, no sentido original, no sentido primordial, privilegiado, como ele põe aqui, a gente chama de sadio o organismo, né, o organismo de um corpo vivo que funciona direitinho. Agora, a gente de maneira secundária, de maneira derivada, chama uma fruta, um alimento, de sadio, na medida em que ele causa saúde nesse corpo. Então percebam, né? A gente está pegando o termo sadio, aplicando uma outra coisa, mas porque essa outra coisa ela ainda tem uma certa referência, ela guarda uma certa relação com o significado principal. Né? Então a gente chama a refeição de sadia porque ela causa a saúde de fato, ela causa um corpo sadio, que é o que pode ser sadio de fato. Né? Só um corpo pode ser saudável. Agora a gente chama a fruta de saudável num sentido mais impróprio, num sentido derivado do corpo saudável. Ok? A gente atribui o ser sadio ao ser vivo, primariamente, no sentido principal. A medicina, que é a sua causa, né, como eu disse, há uma refeição, uma determinada refeição que é saudável, que a gente diz que é saudável porque causa o corpo sadio, porque guarda uma certa relação com o corpo sadio, nesse caso uma relação de causalidade. E também a gente pode atribuir o sadio à cor do rosto, que é seu efeito. Aqui no caso ele está supondo que quando uma pessoa está saudável, ela tem um efeito corporal. É isso que ele está querendo dizer. No caso, a cor do rosto mudaria. Mas vamos pegar algo mais evidente pra gente. Né? Eu particularmente não sei o que é a cor de um rosto de uma pessoa sadia. A cor do rosto de uma pessoa sadia. Mas vamos pensar aqui, por exemplo, o porte da pessoa no geral. Né? O semblante da pessoa. Né? A gente pode chamar o semblante de uma pessoa de um semblante saudável, de um semblante sadio. Mas não no sentido, novamente, de que o organismo daquele semblante está funcionando da maneira devida, né, que é o significado principal de ser sadio. Mas a gente está dizendo que o rosto, que o semblante de alguém é sadio na medida em que ele é gerado, né, ele é causado pela saúde que aquele indivíduo tem. Né? Então quem é sadio no sentido primeiro é o corpo, né, é o organismo daquele indivíduo. Agora, eu posso chamar a feição dele, né, o semblante daquele indivíduo de sadio por derivação, na medida em que o semblante que ele está apresentando guarda uma certa relação com com o bom funcionamento do seu organismo. Né? Então, uma vez que o corpo sadio está causando esse semblante, eu posso chamar esse semblante também de sadio, por derivação novamente. Né? Não no sentido próprio, não no sentido 100% preciso. Mas eu ainda assim posso dizer isso. Né? E as pessoas entendem, e faz sentido dizer isso. Né? Faz sentido colocar dessa forma. Né? Então, a gente acabou de ver como que existe, nesse termo sadio, uma variedade de significados, mas que essa variedade de significados ela faz referência a um significado primeiro, a um significado prioritário, primordial, mais importante. Ok? E, assim como acontece no caso do ser sadio,
Da mesma forma, ocorre com o ser. Né? Então, o ser, assim como o ser sadio, é algo que pode ser atribuído de maneiras distintas com referência a uma única coisa. Porque são seres a substância e são seres também os acidentes. Mas a substância, de modo particular, principal, primeiro e privilegiado. E os acidentes somente enquanto modificações secundárias da substância. Ou seja, a substância, para o Aristóteles, né? Aqui a gente está falando de Aristóteles, é bom lembrar. Depois a gente vai ver o passo além que o Tomás deu com relação a essa doutrina. Mas quando a gente está falando da substância, né, quando a gente está falando do ser, a gente deve atribuir o ser primariamente à substância. Né, o Aristóteles está dizendo que a substância é aquilo que é primordialmente. Quando a gente está falando num ser, em alguma coisa que é, a gente está falando da substância. Né, primariamente da substância. Agora, eu também posso dizer que as outras coisas que não são substância também são seres, também são entes, na medida em que essas outras coisas guardam relação com a substância. Aqui, no caso dessas outras coisas, ele está se referindo aos acidentes. Eu acredito que se você chegou a esse vídeo, você provavelmente já está familiarizado com essas doutrinas e eu não estou falando nada muito abstrato. Mas se você não está familiarizado com a doutrina das categorias do Aristóteles, né, a substância com seus 9 acidentes, você pode voltar no vídeo de Aristóteles e, e se atualizar dessa questão. Mas o fato é, né, o ser a gente atribui de maneira principal à substância. E uma vez que existem acidentes que só existem na substância, eles podem derivar, eles podem pegar emprestado da substância esse status de ser. Né? A gente pode passar a chamar essas coisas, né, esses acidentes que estão na substância de ser, porém no sentido secundário, no sentido mais impróprio. Né? E de fato, né, se eu pego este copo aqui e pergunto qual é o ser desse copo, né, qual é o ser desse copo, eu vou responder primariamente a substância. Não, é um copo. Né? É um copo. A pergunta que vai responder melhor o que é o ser de algo é justamente aquela resposta que vai incluir a substância, né? Que vai dizer, não, isso aqui é um copo. Mesma coisa, se eu aponto para um de vocês aí, sei lá, eu aponto para vocês e digo o que é isso, né? Qual é o ser disso, a resposta mais correta será homem, né? No sentido de humano, será ser humano, será pessoa, enfim, algo nessa região. Que é uma resposta que expressa a substância. Né? Mas vejam bem, eu poderia apontar para esse copo, novamente, o copo sempre está presente aqui nos exemplos porque é o que está mais próximo. Da mesma forma, alguém pode perguntar, qual é o ser desse copo? Eu posso apontar e dizer, amarelo. E tá, eu vou estar dizendo sim algo sobre o ser desse copo. Só que essa resposta é muito mais imperfeita, é muito menos perfeita do que se eu dissesse que é um copo. Parece que quando eu digo que isso é um copo, eu estou dizendo muito mais acerca desse ser, acerca do ser disso daqui, do que quando eu digo amarelo. Ou, sei lá, que tem 10 centímetros, 15 centímetros de altura, enfim, ou qualquer outro acidente que eu poderia elencar sobre que esteja presente nesse copo. Ou seja, a substância, né, é o que melhor é aquilo a que melhor convém o ser. A gente pode atribuir o ser a ela de maneira mais perfeita do que a qualquer outra coisa, para o Aristóteles. Mas a gente ainda pode dizer que os acidentes são. De fato, se a gente dissesse que eles não são em sentido absoluto, eles não existiriam. Né? O não ser não pode existir. Então, os acidentes, eles são. Mas como eles só existem na substância, eles dependem da substância, eles pegam o significado de ser deles, eles pegam o ser deles emprestado da substância. Né? O ser deles depende do ser da substância. E por isso o ser deles é inferior ao ser da substância. Esse é o ponto aqui. Da mesma forma no caso do saudável. O ser saudável da fruta que eu como depende do ser saudável do corpo. Eu só posso atribuir o ser saudável a uma comida na medida em que a saúde no corpo. Na medida em que existe esse significado primeiro, que é a saúde do corpo. E eu apenas posso atribuir o saudável à minha comida porque ela causa saúde no corpo. Enfim, porque ela guarda essa relação com o sentido primordial. Então, beleza.
Da mesma forma ocorre com o ser, são seres a substância e os acidentes, mas a substância de modo particular, principal, primeiro e privilegiado, e os acidentes somente enquanto modificações secundárias da substância. Foi o que a gente explicou agora. Disso tudo que a gente falou, evidencia-se que Aristóteles se interessa pela razão horizontal dos seres entre si e fala da analogia em relação à substância e aos acidentes. Então, já antecipando o que ele vai dizer depois, essa relação que a gente está descrevendo aqui, uma relação que a gente pode chamar de analogia. Uma relação de analogia. E aqui o Reale chama atenção para o fato de que o Aristóteles ele faz uma analogia de caráter mais horizontal. Quer dizer, é uma analogia que que acontece ainda no plano dos entes limitados. Quer dizer, a substância e os acidentes são entes limitados. O ser que atribui a substância, os acidentes podem derivar o seu significado de ser dessa substância, enquanto eles existem nela, enquanto eles dependem intrinsecamente da substância. Mas percebam como isso ainda está no plano horizontal da realidade. Isso ainda está no plano limitado, no plano dos entes com os quais a gente lida, no dia a dia. Já Tomás de Aquino, embora estabelecendo a posição de que o ser diz respeito aos entes finitos, se interessa muito mais pela relação entre Deus e o mundo, diferentemente de Aristóteles. Então, enquanto o Aristóteles estava pensando em analogias entre seres finitos, Santo Tomás de Aquino vai verticalizar essa relação de analogia. Ele vai colocar como, aí já antecipando um pouco do que vai ser dito também, mas ele vai colocar como significado principal do ser sendo atribuível não mais à substância, mas a Deus e ao que vem abaixo disso de maneira derivada. Então, o ser ele pertence primariamente a Deus e a gente pode dizer sim que as outras coisas são. A gente pode dizer que os entes finitos são, mas são no sentido mais imperfeito, são no sentido menor, secundário, pois eles derivam o ser deles, o ser mínimo deles, de Deus, que é um ser infinito. Então, o Tomás está mais preocupado, ao invés de traçar essa relação de analogia entre seres finitos, ele vai fazer essa relação de analogia entre Deus e o mundo, de maneira vertical, diferentemente de Aristóteles. Aristóteles, se move em direção horizontal, Tomás em direção vertical, fazendo referência particular ao transcendente. E a esse propósito, fala da analogia, que além de esclarecer a relação entre os entes finitos, torna precisa a relação entre Deus e as criaturas, entre o infinito e o infinito. Entre o infinito e o finito. Então, dessa ideia principal de que o significado do ser, o pleno significado do ser, pertence primariamente a Deus e secundariamente, de maneira derivada, de maneira participativa das outras coisas, o Tomás vai conseguir explorar um pouco melhor como se dá a relação entre Deus e a criatura, entre o ser infinito e o ser finito. Percebam como aí ele está conectando a gente a Deus de certa forma, porque ele está dizendo que Deus é ente, Deus é ser e nós somos ser. Só que de maneiras distintas. Ele de maneira principal, nós de maneira derivada. Assim como o corpo sadio é sadio de maneira principal e o alimento sadio é sadio de maneira secundária, de maneira derivada. À medida que participam do ser de Deus, as criaturas em parte se assemelham a ele e em parte não. Porque, de fato, como eu disse, todas essas coisas podem ser ditas que são, podem ser ditas ser. Deus e as criaturas. Eu posso dizer ser de todas elas e eu vou estar certo, de todas as criaturas e de Deus. Então, a gente se assemelha a Deus nesse lado. Desse ponto de vista, a gente se assemelha sim a Deus. Nós somos ser e Deus é ser. Agora, como ele diz aqui, as criaturas em parte se assemelham a ele e em parte não. É claro que o sentido em que Deus é, o sentido em que Deus é ser, é um sentido abismalmente superior ao sentido em que nós somos. Quem assistiu aos últimos vídeos lembra que o nosso ser
a nossa essência, né, o que nós somos enquanto criaturas, não depende, não pede essencialmente a, o ato de ser. Né? O ato de ser é algo que é concedido por Deus a nós. Né? O ato de ser, ele atualiza as nossas essências. Então é algo que vem de fora de nós e que é derivado justamente do ser, né? De Deus, do ser absoluto, do ser em sentido infinito, em sentido primeiro. Então é interessante ver como, enfim, o que a gente está tratando aqui enfim, se comunica muito com o que a gente tratou nos últimos vídeos, né? Então as criaturas em parte se assemelham a Deus e em parte não se assemelham a Deus. Não há identidade entre Deus e as criaturas, mas também não há equivocidade. Né? Eu não posso dizer que há uma identidade entre Deus e as criaturas, porque senão eles seriam a mesma coisa, mas eu também não posso dizer que há uma equivocidade completa. Né? Que nós, criaturas, estamos completamente separados de Deus, completamente separados do ser. Né? Isso, inclusive, seria bastante absurdo. Né? Porque se Deus é o ser em sentido absoluto, nós estamos 100% absolutamente separados dele, a gente não teria ser. Não é isso? A gente não teria ser, a gente simplesmente não existiria, cairíamos no nada. Agora, nós temos sim ser. Mas aí vem aquela diferença que a gente viu no outro vídeo, né? Deus é ser, nós temos ser. Nós guardamos relações distintas com o ser, né? Deus se identifica com o próprio ser e nós apenas participamos desse ser. Nós recebemos aquele ser por derivação do ser divino. Né? Então, apesar de nós estarmos muito distantes de Deus, do ponto de vista do ser, né, a forma como se atribui ser a Ele é muito superior, infinitamente superior do que a forma como se atribui ser a nós, ainda assim nós temos algo que nos conecta a Deus. Justamente porque nós somos. Né? Então a gente não pode cair em nenhum desses extremos de afirmar a total identidade de nós com Deus. Isso é absolutamente absurdo. E também a gente não pode afirmar a completa equivocidade, porque senão a gente cairia no nada e nós não haveríamos. Mas, ora, nós somos. Então, é claro que a gente guarda alguma relação com Deus, né? Com o ser de Deus. Então não é nenhuma identidade, nenhuma equivocidade. Assim, há entre Deus e as criaturas uma relação de semelhança e dessemelhança. Né? Ou seja, por um certo aspecto é igual, é parecido. Por outro aspecto é diferente. Essa é a ideia, semelhante e dessemelhante. Pois bem, semelhança e dessemelhança, tomadas conjuntamente, então o diferente e o igual juntos, que é isso aqui que a gente está tentando conciliar, constituem uma relação de analogia. Como eu já tinha antecipado, enfim, já tinha usado esse conceito outras vezes, mas aqui ele chega a definir de uma maneira muito mais precisa, né? Quer dizer, a analogia é uma síntese de semelhança e de dessemelhança. Uma síntese de semelhança e diferença. Essa é uma outra forma bastante conhecida de colocar. Né? A analogia é justamente o nome que a gente dá a essa relação que existe entre nós e Deus. Né? Por um lado, somos semelhantes a Ele, por outro lado, somos diferentes. É claro, enfim, por tudo que eu disse sobre o ser agora, neste vídeo e nos últimos, eu acredito que isso já tenha ficado bem claro. Então a semelhança de semelhança, tomadas conjuntamente, constitui uma relação de analogia, no sentido de que aquilo que se predica das criaturas pode se predicar de Deus, mas não do mesmo modo, nem na mesma intensidade. Né? Então eu posso predicar o ser de mim. E eu também posso predicar o ser de Deus. Né? O que eu posso predicar de mim, eu posso predicar de Deus também. Agora, não da mesma forma, não da mesma maneira. Né? A gente está aqui, nesses últimos vídeos, tentando trabalhar isso, né? Tentando mostrar que nós somos seres peronomútil, né? Somos ser, mas num sentido limitado, num sentido diferente, num sentido inferior. Né? A gente está tentando desenvolver isso nos últimos vídeos. Então, o que se predica das criaturas pode se predicar de Deus não do mesmo modo e nem com a mesma intensidade. Né? Claro que a forma como o ser existe em Deus é infinita, é de intensidade infinita. E em nós é apenas de um certo aspecto. Né? Nós somos ser sob certos aspectos e não somos ser sob outros aspectos. E aí eu vou, para a gente fechar esse assunto da analogia e ver um pouco como isso leva a gente também para uma ideia de transcendência e de teologia negativa, vou ler a caixinha que o Reale coloca aqui, sintetizando a noção de analogia, que eu particularmente gostei bastante. Acho que é uma boa síntese.
Analogia. Com este termo, indica-se a relação de participação que existe entre o ser infinito de Deus Criador e o ser finito dos entes criados. O ser finito dos entes criados e o ser infinito do Deus Criador. Trata-se de uma relação analógica, isto é, de semelhança intermediária entre a univocidade e a equivocidade. Intermediária entre univocidade e equivocidade. Né? É um meio termo. Não é nem uma identificação total, nem uma separação total. O que significa nem completamente idêntico, nem completamente diferente. O ser é o conceito analógico por excelência, enquanto se predica de toda a realidade, porém seu modo varia essencialmente de um gênero para o outro. Né? No caso, de um gênero para o outro são as categorias do ser, né? Que são os 10 gêneros supremos. Então, cada coisa, dependendo de qual categoria ela participa, em qual categoria ela está inclusa, ela está participando do ser de um modo diferente. Né? Cada categoria é justamente um modo de participação no ser. Mas Deus não se inclui em nenhuma categoria. Né? Ele é absolutamente transcendente às categorias. Enfim, como a gente anda vendo. Então, a gente vai falar aqui agora da transcendência de Deus e teologia negativa. Vamos ver o que o Reale tem a nos dizer. O fundamento metafísico da analogia está no fato de que, causando, a causa transmite-se a si mesma, de certo modo, ao causado. A semelhança, portanto, não é uma qualidade adicional, um acidente que se acrescenta do exterior, mas é coessencial à natureza do efeito, do qual nada mais é do que o sinal externo. Então, a gente, enfim, por tudo que foi dito até agora, né, a gente consegue ver que, justamente, Deus, quando nos causa, quando nos atualiza, ele concede algo dele próprio a nós. Né? Algo de Deus vem pra gente. E o que é esse algo? O ser, o ato de ser. Né? Então, há algo da causa no efeito, nesse sentido. Quem recorda as implicações do ser e suas propriedades não se surpreenderá diante da observação de que o mundo é sagrado, porque sua relação de dependência em relação a Deus está inscrita em seu próprio ser. Né? Então, o próprio fato do mundo existir, ou seja, do mundo ter ser, implica que o mundo, sob certo aspecto, seja algo sagrado. Por que algo sagrado? Porque Deus se manifesta no mundo. Enfim, eu não estou dizendo aqui que o mundo é uma manifestação de Deus no sentido talvez meio panteísta, enfim, não é nessa discussão que eu quero entrar. Mas já ficou bastante claro aqui que até recebermos o ato de ser de Deus, nós não somos nada. Nós não somos nada. Mas quando ele nos traz existência, ele nos traz a existência com o ser. E Deus é ser. Então ele nos concede um pouco disso. E assim a gente passa a ter algo de Deus em nós. E eu digo nós, não pensando aqui só enquanto seres humanos, mas como criaturas. Né? Então todo o mundo, toda a realidade é sagrada. Porque ela é. E o fato dela ser significa que ela tem algo de Deus nela, porque Deus é o ser. Assim como é bastante vivo o sentido de semelhança, também é muito vivo o sentido de dessemelhança entre criador e criatura. Né? De fato, o sentido de semelhança é bastante evidente. Né? Nós somos, Deus é. Em sentidos diferentes, etc, etc. Mas nós somos, Deus é. Né? Há uma semelhança aí de fato. E tão vivo quanto ele, né, o sentido da dessemelhança. Estabelece-se aqui o sentido da transcendência de Deus. E, portanto, o sentido da teologia negativa. Se é certo que conhecemos alguma coisa de Deus, também é certo que esse nosso conhecimento, tal como é formulado por nós, não reflete a natureza de Deus. Então, se há algo que pode ser dito de Deus de alguma maneira, se a gente, como ele diz aqui, conhece algo de Deus, a gente sabe que qualquer dessas coisas que a gente diga dele não é uma afirmação perfeita. Não é uma afirmação perfeita. Justamente porque Deus é ilimitado. Quando a gente começa a falar sobre as coisas, quando eu digo que isso é um copo, aliás, quando eu digo que, por exemplo, o copo é amarelo, eu, enfim, estou usando palavras que estão se referindo a conceitos que procuram expressar a realidade da minha experiência, que são realidades limitadas. Quer dizer, a realidade de copo e a realidade de amarelo. O copo é amarelo. Isso,
enfim, quando eu faço isso, eu estou mobilizando o copo, a ideia de copo e a ideia de amarelo, que são limitações, né? Que são limitações dentro de todo o oceano de coisas que poderiam ser, né? Então, quando eu falo de algo, quando eu conheço algo, né? Quando eu estou pensando em algo, eu estou, de certa forma, limitando aquilo, né? Eu estou me valendo de conceitos que são realidades limitadas também. Então, também então, por mais que a gente possa dizer algumas coisas de Deus, né? Principalmente nesse sentido aqui, né? De que a gente está explorando a relação entre ele e as coisas e dizendo que ele é ser e tudo. Quando a gente faz isso, a gente está falando de Deus, num certo sentido. A gente está conhecendo algo de Deus sob certo aspecto. Só que ainda que a gente esteja fazendo isso, esteja conhecendo algo de Deus, a gente não está conhecendo a natureza de Deus propriamente dita, né? A gente não está conhecendo a natureza de Deus como a gente não está captando a natureza de Deus como a gente capta a natureza do copo, como a gente capta a natureza do homem. Justamente pelo que ele vai dizer agora, né? Deus non habet essentiam, quia essentia sua non est aliud quam sum esse. Né? Quer dizer, Deus não tem essência. Quia essentia sua, porque a sua essência non est aliud quam sum esse. Né? Não é outro que o seu ser, né? Que o seu próprio ser. Então, eu já tinha mencionado isso antes também. Mas Deus ele não tem essência. Né? Como eu disse. Essências são limitações. Né? A essência do copo é um recorte dentro do ser, enfim, que exclui todas as outras possibilidades. E só deixa ali a possibilidade de copo. Né? A essência é justamente isso. Então, a essência é justamente limitação. Como eu tinha mencionado agora no caso dos conceitos, né? O copo, o amarelo, enfim, são limitações. São conceitos limitados. E, uma vez que Deus não tem essência, aliás, uma vez que Deus não tem limitação, Deus não tem essência. Então a gente não consegue falar dele e conhecê-lo da mesma forma que a gente conhece as outras coisas. A gente não pode conceitualmente se aproximar da natureza divina, porque os conceitos eles são limitados, né? Eles são recortes da realidade. Né? Enquanto Deus não é um recorte da realidade, não é um recorte do ser, melhor dizendo. Deus é o ser, se identifica com o ser de maneira absoluta. Então, a gente simplesmente não consegue fazer isso. Qui essentia sua non est aliud quam sum esse, porque a sua essência não é outra coisa que não o seu ser. Né? Então, como eu disse no outro vídeo, são duas formas da gente falar a mesma coisa. Né? Se eu digo que Deus não tem essência, estou dizendo que ele não tem limitações, né? Que especifiquem algo que ele é diante das outras coisas. Agora, eu posso dizer que o ser de Deus se identifica com a sua essência. Justamente que, por natureza, ele é absolutamente. Né? Por natureza, ele não tem essência. Tipo, essencialmente, ele não tem essência. Né? Essa é uma maneira bastante paradoxal que a gente pode colocar e que explica bem, ilustra bem, melhor dizendo, o que é essa complexidade, né? Da gente não conseguir ter um conhecimento de Deus. Se Deus não tem nenhuma essência, é porque esta se identifica com o ser. E se todo o nosso conhecimento é tentativa para precisar sua natureza, então podemos compreender porque a teologia negativa é superior à teologia positiva. Nós sabemos mais aquilo que Deus não é do que aquilo que Deus é. A gente já falou muito sobre teologia negativa aqui no canal. É um tema que me interessa muito em filosofia. E, enfim, a gente já tratou disso principalmente no vídeo de Pseudo-Dionísio Areopagita. E do qual, inclusive, Santo Tomás foi um grande leitor, né? Um comentador, inclusive, das obras de Pseudo-Dionísio Areopagita. Agora, então, justamente como Deus não tem uma essência, a gente não consegue conhecer a essência de Deus, como a gente consegue conhecer a essência do copo, da girafa, da árvore e assim por diante. Né? Então é um pouco repetitivo esse assunto, como eu já mencionei algumas vezes, mas é porque realmente assim, é uma questão de ficar voltando e ficar remoendo essas formulações de maneira que a gente possa ir absorvendo isso aos poucos. Né? Certamente é a melhor maneira de fazer isso. Mas então, justamente como a gente não consegue captar a essência de Deus porque ele não tem essência, diante
do mistério da divindade, do mistério do ser, cabe mais a gente não dizer do que a gente dizer. Né? Convém mais dizer o que Deus não é do que dizer o que Deus é. Convém mais afastar noções de Deus e dizer que não, Deus não é a criatura, Deus não é isso, Deus não é aquilo, do que dizer que Deus é alguma coisa e tentar precisar uma essência dele. E tentar recortar uma essência para ele, porque isso não vai funcionar. Né? Só de maneira muito imperfeita, mas assim, não vai exprimir a real natureza de Deus. Esse é o ponto. Quem já viu os vídeos sobre neoplatonismo aqui no canal já está bem familiarizado com isso. Principalmente do pseudo-Dionísio Areopagita. Por isso, na opinião de alguns, a analogia está mais próxima da equivocidade do que da univocidade. Ou seja, salienta de maneira marcada mais aquilo que distingue Deus do criado do que aquilo que o aproxima. Enfim, não tem por que a gente discutir isso agora, mas o Reale está salientando aqui o fato de que algumas pessoas veem na doutrina da analogia uma forma, uma ênfase muito maior no fato da gente não poder conhecer Deus e no fato dele estar distante de nós do que no fato de ele ser semelhante a nós em algum sentido. E, enfim, no caso da analogia do ser, ela enfatizaria mais a distância do que a proximidade que nós temos com relação a Deus. Mas, enfim, não tem como a gente entrar nessa discussão agora do que está sendo mais favorecido aí nessa explicação. Né? Podemos expressar essa relação profunda entre o ser de Deus e o ser do mundo recorrendo às palavras de um agudo intérprete do pensamento de Santo Tomás, que é o Cornélio Fabro, ele vai citar aqui. Os entes participam do ser, o que significa que seu ser não é o ser. Então, o meu ser, o ser do copo, o ser de vocês, o ser do celular, o ser da girafa, do elefante, não é o ser. O ser de cada um de nós, o ser que cada um de nós tem, não é o ser. A diferença é a própria participação. Os muitos são outros em relação ao mundo, não algo fora do mundo. Graças à diferença, o ser e os entes estão ao mesmo tempo na mais estreita relação de pertença e na máxima distância. Participar é ter junto, mas é ao mesmo tempo não ser o ato e a perfeição de que se participa, justamente porque só se participa. Então esse parágrafo é interessante porque ele vai usando esse termo, né, de participação para, enfim, ele vai desenvolvendo isso, né, e mostrando que esse termo que é o que é usado para você falar dessa relação meio ambígua, né, de proximidade, mas também de distância, né, quer dizer, mas não é, né, mas não se identifica, né, num certo sentido, enfim, né, como ele diz aqui, graças à diferença, o ser e os entes estão ao mesmo tempo na mais estreita relação de pertença. Né? Então, como a gente vem dizendo, né, eu posso dizer dos entes que eles são e posso dizer de Deus, do ser propriamente dito que ele é. Isso está inteiramente correto. E é apropriado fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eles estão na máxima distância. Então, há um abismo. Né? Há um abismo entre o finito e o infinito, entre Deus e os entes. Entre o ser e aquilo que tem ser. Enfim, só está desenvolvendo um pouco essas noções. Bem, pessoal, é isso. Eu peço desculpas se ficou um pouco confuso, um pouco ruminante, mas, como eu já disse algumas vezes, eu acho que não tem como tratar desses conceitos de outra forma se não passando pelo mesmo ponto várias vezes. Eu acho que isso tem de ser sempre lembrado. E, enfim, é como um caminho que é naturalmente pavimentado na floresta. Né? Você passa uma vez, ele marca um pouco, você passa outra vez, ele marca mais um pouco. Né? E no caso de uma explicação, a gente sempre vai retornando àqueles pontos que a gente viu anteriormente, só que agora com mais elementos. Né? Agora, sabendo a noção de participação, sabendo a noção de analogia, enfim. Então a gente vai retomando esses conceitos, essas formulações, e elas vão adquirindo um significado um pouco mais profundo, né? Um pouco mais denso. Justamente por estar munidos de conceitos novos, a gente pode voltar naquelas formulações antigas e dive into, né? A gente pode mergulhar nelas com mais profundidade, e, enfim. É isso. Tá? Desculpa se alguém se sentiu incomodado por esse vai e vem. Mas, enfim, é isso, gente. Muito obrigado a todos que assistiram. Agora a gente termina, então, essa parte mais fundamental da metafísica de Santo Tomás. E no próximo vídeo,
a gente vai falar sobre um tema aí que é o mais conhecido na filosofia de São Tomás, que são as 5 vias. Não sei se eu vou dividir ou se eu vou fazer um vídeo só, enfim, eu vou dar uma olhada nisso ainda. Tá? Então é isso, pessoal. Considerem apoiar o canal financeiramente. Deixem um like, deixem um comentário, inscrevam-se no canal e o mais importante, divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.